pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar vendo o vídeo. Eu sou o professor Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar de uma brincadeira bem interessante chamada Que Som é Esse? O objetivo dessa brincadeira é trabalhar a capacidade de percepção auditiva da criança diante da apresentação de sons variados, né? E por meio da brincadeira, poder perceber o que a criança sabe em termos de diferenciação sonora. Se ela diferencia um carro de um cachorro, se ela diferencia um passarinho de um apito, por exemplo, tá? E aí, essa brincadeira é bem divertida. E como que nós vamos proceder? Para fazer essa brincadeira, nós temos opções. Aqui o foco é na de fazer com objetos que você tem na sua casa, certo? Evidente que aqui também é uma dica para professores e os professores podem estar trazendo os outros objetos. Normalmente as escolas de educação infantil têm algumas bandinhas de música que pode estar usando para trabalhar, né? Mas a ideia aqui é fazer algo voltado para o uso de utensílios que você tem em casa, tá? E no final eu vou estar apresentando um outro modo, né, de estar trabalhando, que na verdade assim, eu até podia deixar para o final, mas é que essa brincadeira ela ficou famosa no Castelo rá por meio de um quadro onde, né, se falava: passarinho, que som é esse? Você tinha um maestro que a cada dia trazia um instrumento diferente e vinha trazendo um som, né? E era apresentado o nome do instrumento no final. É bem interessante. Eu recomendo que os pais coloquem o Castelo rá para as crianças assistirem. É bem educativo, é bem divertido, tá? Esse quadro em especial é bem interessante para fazer com que a criança aprenda mais sobre outros instrumentos, né? Tanto instrumentos de corda como instrumentos de sopro, como, né? Então, assim, é bem interessante. Mas vamos lá, vamos conhecer a nossa brincadeira e para ver como que nós vamos trabalhar, né? Brincadeira, que som é esse? Tá? Vamos conhecer a nossa brincadeira então. Então, o que usar na brincadeira, né? Então, nós podemos usar diferentes objetos aí que às vezes você tem na sua casa. Um apito, a panela, com certeza você tem em casa, chinelo, né? E com certeza você tem em casa, colheres, outros objetos. E aí, como que funciona essa brincadeira, tá? Depois que você selecionou os objetos que você vai pedir para que a criança adivinhe o que que é, você vai colocar a criança sentada de modo que ela não possa estar vendo o que você está usando, né? Ou você vai estar de costas para ela, ou o objeto que você vai usar, né? Ele vai estar dentro de alguma caixa que vai estar escondendo, ou você vai ter uma proteção na frente para que a criança não veja. Mas a ideia é que a criança não saiba identificar de cara, que ela tenha um certo grau de dificuldade e até um certo espanto ao ouvir o objeto, tá? E aí você pode, por exemplo, no caso,
virar de costas para a criança e soprar um apito. O barulho do apito vai fazer com que a criança pule, que ela se assuste e fique curiosa para saber o que que é. E aí você toca o som uma, duas vezes e depois você explica para a criança o que é o som. No caso do apito, você mostra o apito e aí você sopra na frente dela. Quando você fizer isso, no caso do apito, a criança vai querer fazer. Ela vai querer experimentar. Ela vai achar interessante. E aí ela vai querer repetir isso 10, 20, 30 vezes seguida. Então, se prepare aí com relação à paciência. No caso do chinelo, né? Se você tiver, por exemplo, num espaço que você está de costas e você consegue manipular os objetos de modo que a criança não veja, bata o chinelo no chão. Ele vai fazer aquele barulho alto, né? A criança vai procurar para saber o que que é. Você pode ainda juntar duas colheres, por exemplo, e tentar bater, né? Batê-las juntas. Na sua perna, por exemplo, ela vai funcionar como se fosse um chocalho. E vai ser bem interessante, né? Ela vai fazer o papel de um triângulo. E a criança vai ficar curiosa para ver, ela vai querer tentar fazer também, tá? Quando você pegar uma colher, por exemplo, e começar a bater com a colher na panela, como se fosse um bumbo, a criança vai querer fazer isso, ela vai gostar, porque toda criança adora fazer barulho, certo? Salvo aquelas com algum transtorno, né? Algum tipo de TEA, TDAH, que aí elas podem se sentir incomodadas com essa brincadeira. Outra forma que nós também temos de trabalhar o que som é esse é usar os sons do próprio ambiente que você tem. Por exemplo, você tem um cachorro que está latindo no quintal. Você pergunta para a criança, a hora que o cachorro está latindo, o que que é isso? A criança vai falar, ah, é o uau, uau, cachorro, né? Lembrando, nós estamos trabalhando com crianças de 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade. Elas não sabem falar completamente, mas dentro do repertório delas ela vai saber identificar alguns sons. Então, usar esses sons ambientes, o som de um carro passando na rua, né? Eu pegar o exemplo aqui, vira e mexe, tem o rapaz que passa aqui o carro do ovo fazendo a propaganda dele, né? E de longe você escuta. Você pode perguntar para a criança: o que que é isso? Que barulho é esse? Ela vai falar: é o carro do ovo, que ela vai estar escutando o cara falar: é o carro dos ovos tal, passando aqui na sua rua e assim por diante. Então, você usar os sons do meio onde você está também são importantes, até para que a criança aprenda a diferenciá-los e a explicá-los, né? Aqui no caso, eu, como eu disse, essa brincadeira é baseada no modelo do Castelo rá. Então, eu trouxe algumas fotos da internet do quadro Passarinho, que som é esse aqui, a foto de cima, no caso, a minha direita, né? No quando eu estou de frente para o computador, né? Está à esquerda da tela. Ela seria aqui, no caso, é a do Maestro Passarinho. E no
no dia eu estava com um violão. Então o quadro é, né, você tem as cantoras que perguntam: passarinho, que som é esse? E ele faz o som do violão. Ele não vai falar é o violão, ele toca o violão, né, no ritmo da que eles estão cantando. Você sabe qual é o nome dele? Aí elas perguntam. Você pode fazer a mesma pergunta para a criança também. Por exemplo, João, que som é esse? Você sabe o nome dele? Né? Você faz o som e pergunta: você sabe o nome dele? Né? E no final do quadro, aí elas cantam. Esse é o som do violão, por exemplo, aqui pegando o exemplo do dia, né? E aí, vamos ver se a criança vai falar. É o som da panela, por exemplo, né? Que ela vai falar do jeitinho dela, ela não vai falar a palavra correta, né? Porque o linguajar dela não tá, o vocabulário dela não está desenvolvido o suficiente para isso, tá? Essa é uma brincadeira que dá para você fazer enquanto leva a criança a passear na cidade, enquanto tá trabalhando ali com ela brincando no quintal. É uma brincadeira bem engraçada, bem divertida e que eu acredito que as crianças gostam bastante, tá? Principalmente porque elas querem imitar você quando você está fazendo aquele determinado som. O som do chinelo batendo no chão, o som do da colher batendo na tampa da panela, por exemplo, né? A criança quer imitar o adulto ao fazer a brincadeira. Eu espero que vocês gostem da atividade. Façam em casa com as crianças, é bem divertido. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá! Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.